Trilha de Jesus, a nova geração. Tá difícil vivermos nesse mundo com tantas omissões, com tantas coisas difíceis que têm acontecido, e a gente fazer a diferença e a gente brilhar neste mundo é difícil, mas não é possível. E Jesus precisa brilhar através das mensageiras do Rei. Jesus precisa brilhar, Ele precisa de você para brilhar através da sua vida. Nascemos para brilhar. No lugar onde nós estamos, não importa, na sua escola, na sua igreja, na sua comunidade, dentro da sua família, você nasceu com a responsabilidade de brilhar. Veja bem, não devemos ser lâmpada que brilha apenas dentro de casa ou em algum lugar determinado, mas precisamos ser estrelas que brilham para todo mundo. Não devemos ser vela que se apaga por qualquer vento. Precisamos ser estrelas que suportam ventos e permanecem firmes no firmamento. Não devemos ser lanterna movida a pilha que um dia se acaba. Precisamos ser estrelas que possuem luz própria e são sustentadas pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos, portanto, entender que somos criaturas de Deus, eleitos por Deus para fazer parte de uma geração de estrelas. Por que ser luz no mundo? Porque o mundo está em trevas. Por isso a nossa responsabilidade de sermos luz, porque o mundo está em trevas. E o cristão, ele tem a responsabilidade de iluminar o caminho para as pessoas. Porque você conhece a verdade, você conhece a luz que está nele. Então, por isso, você tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de iluminar o caminho. Não somente por aparência. Veja bem. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Você tem essa responsabilidade, porque as pessoas precisam conhecer a verdade através do seu corpo, através da sua vida. A luz por si só, ela já tem seu brilho, né? A luz por si só, ela brilha. Mas existe uma ordem aí. Você não é apenas luz. A ordem é brilhar entre os homens. Brilhar entre os homens. Eu já aceitei Jesus mora no meu coração, já tenho certeza da minha salvação, mas isso só não basta. A ordem é brilhar entre os homens. Para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o seu testemunho faz toda a diferença. A forma como você fala, a forma como você testemunha, a forma como você age com as pessoas, faz toda a diferença. Se a luz fosse apenas por aparência, beleza exterior, falar bonito português, né? Estatura, comportamento, então sino que tinha, porque não tem valor. Porque essa luz não pode ser apenas uma aparência, tem que ser verdadeira. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou fazer uma experiência aqui com os irmãos rapidinho. Aqui nós temos um espelho, pequenininho, mas é um espelho. Adianta esse espelho ficar coberto? Não adianta. Não sei se os irmãos se lembram lá no interior, muito tempo atrás, costumava-se colocar um pano no espelho por causa de quando chovia, né, de raios. A gente cobria, porque ele refletia, né, então a gente tomava cuidado. Quando começava a chover, eu corria e já cobria todos os espelhos. Mas não adianta o espelho ficar coberto, porque se ele ficar coberto, a gente não vai conseguir ver imagem alguma, né? E eu vou pedir uma ajuda de uma mensageira que vem aqui comigo, rapidinho. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso ter o rosto descoberto. Então, você não pode ficar assim, mensageiro de Deus. Você tem que ficar com o rosto descoberto para refletir a glória de Deus na sua vida. É a mesma coisa que você. Mas
espelho e você vai rabiscar esse espelho todo, esse batom. Pode rabiscar. Com vontade. Mostra para as pessoas que você está rabiscando o espelho todo. Coitado desse espelho. Como é que vai poder refletir alguma coisa, a beleza de alguém? Como é que a gente vai conseguir olhar? Olha, mostra para as pessoas que você rabiscou o espelho. Pode levantar o espelho. Aqui, ó. Tudo correto. Então, o espelho assim é complicado se ver alguma coisa, né? Assim como o espelho deve estar descoberto para refletir a imagem das pessoas e refletir a imagem de Cristo na sua vida. Porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então nós somos limpos e purificados. Por isso não tem necessidade da gente se esconder. Nós temos que estar onde a nossa vida, o reflexo de Cristo, possa atrair pessoas. E olha o que acontece quando você faz isso. Vamos ver o que acontece. O sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Você pode ajudar agora? Mostra para as pessoas como ficou o espelho. Limpo, né? Isso significa que nós somos obrigados a secar. Nós precisamos também refletir como espelho a glória de Cristo. E precisamos estar limpos, assim como esse espelho ficou limpo, né? Com umas manchinhas aqui somente, mas ele ficou limpo porque a glória de Cristo é refletida na nossa vida. O fato de Jesus morrer pelos nossos pecados é para vivermos limpos desses pecados. Às vezes é uma mágoazinha, às vezes uma desobediência aos pais, às vezes uma mentira, aquelas coisinhas que vão contaminando, que vão deixando a gente mais feios, né? Não é para ser assim. Nós temos que vencer esses erros, vencer esses pecados, para que a gente possa ser limpo, para refletir melhor a glória do Senhor. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, uma de 24 e meu filho de 22 anos. Eu sempre passei para eles, sempre falei, olha, precisamos refletir a glória do Senhor. E às vezes é difícil nesse mundo, porque eles são contaminados, né? Tanta coisa existe para contaminar, para atrair, para desviar o foco. E essa semana minha filha falou uma coisa interessante para mim, que eu glorifiquei a Deus. Eu estava resmungando, orando lá por alguma coisa, e ela me chamou a atenção. Ela falou, mãe, para de murmurar. A gente só tem que ser grato a Deus por tudo. Parei, Senhor. Eu não fiquei nem chateada com a bronca, não sei por quê. Eu glorifiquei a Deus porque ela aprendeu. Ela aprendeu durante a sua história, durante a sua vida, ela aprendeu na sua família que precisamos glorificar a Deus. Precisamos mostrar que Deus realmente faz a diferença na nossa vida. Não importa o momento que nós estamos. Às vezes é uma dificuldade financeira. Às vezes é uma dificuldade nos relacionamentos. Às vezes um pecado mesmo que está instaurado na sua vida, na sua família. Mas olha, o sangue de Jesus, ele purifica os nossos pecados. E dê glórias a Deus, sabe? Fale do amor de Deus, reflita a glória de Deus. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente se aproxima de Deus. O Luciano, né, está ali, eu conheço o chamado Branco. Ele conhece um pouquinho, né, da minha vida, ele conhece um pouquinho da minha história, da minha família. E é isso que eu tenho vivido todos os dias. Eu trabalho no consultório de psicologia e eu atendo pessoas com situações dificílimas, crianças, adolescentes, casais, cada um vivendo uma vida assim difícil, complicada. E eu falo assim, tem chance sim, porque Jesus, o amor dele é tão grande que nos envolve, que nos purifica. E é por isso que a gente tem que testificar desse amor, não abrir mão disso. Precisamos refletir esse amor, essa luz que existe em nós, que um dia nós aceitamos e fez toda a diferença na nossa vida. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estar bem direcionado. Muitas vezes, se você colocar o espelho numa direção errada, ele vai refletir outra coisa, outra imagem. Você tem que estar direcionado pelo Senhor, deixar que Ele use a sua vida.
precisa ter um foco. Porque se você desviar da presença do Senhor, você vai refletir outras coisas que pode ser um estrago na sua vida, na vida da sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Então direcione o seu brilho, direcione a sua vida para o Senhor. Somos luz, e onde estivermos, não haverá lugar para trevas. Vamos ouvir um videozinho rápido que eu fiz para ilustrar esse momento de que somos luz e onde estivermos, precisamos repetir a glória do Senhor. Um pequeno raio de sol vivia nas alturas, junto com os outros raios e o grande astro rei. O pequeno raio estava muito inquieto, porque ouviu dizer que na Terra existiam muitos lugares escuros onde a luz não existia. O pequeno raio ficou muito curioso. Queria conhecer o escuro, porque em toda a sua volta só existia claridade. Então, chegou para o raio-sol e pediu permissão para descer. O grande astro-sol sabia o que poderia acontecer. Mas, mesmo assim, permitiu que o pequeno raio fosse à Terra. Logo que chegou na Terra, começou a perguntar onde encontraria um lugar escuro. Disseram que dentro de uma mata era muito escuro. Ele foi para lá e quando chegou, para sua surpresa, estava tudo claro. Perguntou mais uma vez e disseram que atrás das montanhas era tudo escuro. Foi para lá, que decepção! Tudo era muito claro. Foi a vários lugares indicados, mas sempre que chegava, tudo estava muito claro. Disseram que tinha uma casa abandonada, onde era tudo escuro, todos os quartos. Mas quando ele abriu a janela, clareou toda a casa. O pequeno raio ficou muito aborrecido e resolveu voltar para as alturas e falar com o astro-rei. Quando chegou, contou para o grande sol. Então o astro-sol explicou para ele: eu entendo a sua frustração, mas vou lhe dizer uma coisa. Pequeno raio, você é luz, e onde você estiver, jamais encontrará trevas. Sempre, sempre será luz. Então, ele ficou muito feliz em saber que ele era luz, e onde ele estava, tudo estava claro, ele fazia a diferença. Hoje, você é mensageiro, você é luz. Você é como uma estrela criada para brilhar e fazer a diferença onde estiver. Hein? Não só mensageira não. Quem é a luz aí? Quem é a estrela aí que quer brilhar na frente do Senhor? Mas levanta a mão. Coloque-se diante do Senhor. Eu quero brilhar sim. Eu quero fazer diferença lá no meu trabalho, naquele clima difícil. Mas eu quero fazer diferença lá. Eu quero fazer diferença dentro da minha família. Quantos não aceitaram Jesus? Quantos não conhecem essa luz linda? Eu preciso fazer diferença lá dentro da minha casa. Aqui, dentro da igreja, é fácil, né? Fácil, a gente canta, a gente prega, a gente sorri, a gente abraça, mas às vezes, lá naqueles lugares difíceis, é complicado. Eu sei que é complicado, mas você tem uma força muito grande. Onde você estiver, você tem a luz de Cristo e não haverá lugar para trevas. Somente para a luz de Cristo, que pode brilhar, fazer diferença e transformar vidas. Precisamos permanecer, precisamos ter comunhão saudável com o Pai. Como somos luz, essa comunhão precisa existir. Como vem essa comunhão? Como vem esse crescimento e essa força? Através da sua palavra. Não tem como não ler a palavra. As mensageiras do rei, olha, na minha história de mensageiras do rei, eu decorava todo. A minha base bíblica veio lá das mensageiras do rei. Como eu gostava de decorar todos os textos de ler, mas só decorar não, colocar em prática na minha vida. Desde 6 anos de idade, eu fui para a igreja, foi muito interessante a minha conversão.
conexão. Estava a mensagem, quando se cantava o hino ao findar o amor dessa vida. Eu achei aquela música tão forte. Não, quando a morte ao seu lado chegar, que destino. Não, eu quero ficar perto de Jesus, eu não quero ficar em outro lugar. Então eu fui lá na frente com 6 anos, dei o meu nome lá na frente, chamar, dar o nome, eu quis dar o nome da família toda. Eu falei, coloca o nome de toda a minha família, porque eu quero que toda a minha família conheça Jesus. E glória a Deus, toda a minha família está na presença do Pai. Eu tenho 3 irmãs missionárias, casadas com o pastor, também são missionárias. Dentro da minha missão, do meu trabalho, eu sou missionária. E é assim que a gente tem que fazer, deixar a luz de Cristo entrando na nossa vida, nos alimentarmos da sua palavra para que a gente venha crescer. Buscar em oração e súplica, não adianta. Se você não orar, a primeira coisa, irmãos, eu não estou aqui falando coisas que eu não vivo a verdade. Primeira coisa que eu faço quando eu abro os meus olhos, Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, dirige os meus passos, dirige a vida de cada membro da minha família. É a minha oração. Eu não saio da minha cama, do meu quarto, sem falar isso com Deus. E em vários momentos a gente vem buscando, suplicando a Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor para a gente vencer o maligno. Vivendo em comunhão uns com os outros. Comunhão é muito importante. Nós temos que investir em relacionamentos saudáveis, né, de pais e filhos. Outros pais que não têm tempo, né, de conversar, de conhecer os seus filhos. Ontem eu passei por uma experiência interessante também, que ontem foi o curso de noivos da minha filha, né? Tem data marcada ainda não, mas já estão fazendo o curso de noivos, já estão com 3 anos de namoro. Interessante que a gente trabalhou com os nós da vida da minha filha, os nós da vida do noivo, e aí depois vocês vão se tornar mas cada um tem a sua história, cada um vem com a sua bagagem. Então o que você precisa levar, o que você precisa deixar, como que você precisa entender que precisa se restaurar para que você tenha um relacionamento saudável diante de Deus. E é uma das coisas que eu vejo assim, se não tiver Deus lá, se não convidar Deus como um convidado especial para fazer parte da sua vida, vai ser muito difícil. Posso dizer que com Deus, muitas vezes, é difícil, quanto mais em Ele. Então você que está querendo formar o seu lar, seu relacionamento, você que já tem a sua família formada, convide sempre o Senhor para fazer parte em tudo, em todas as decisões que vocês tomarem. Precisamos permanecer em Cristo. As estrelas, elas permanecem no mesmo lugar, né? Mas elas não deixam de brilhar, e o seu brilho alcança todo mundo. Então, elas permanecem firmes. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então a luz de Cristo sempre traz alegria, sempre traz paz, sempre traz o conforto. Precisamos permanecer vivendo em verdade. Não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. A gente precisa escolher. Ou os 2 pés servindo a Deus, ou vai para o mundo. Infelizmente não é a melhor opção. Então não existe essa coisa de eu estou lá, né? Durante a semana eu vou para a igreja, aí no sábado eu dou uma escapadinha, vou fazer algumas coisas diferentes, e domingo eu volto para a igreja. Isso não funciona. Não funciona. Não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. Deixando as trevas e andando na luz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos do Senhor. Então aquele o purifica do Senhor, purificar do Senhor, é para a gente realmente deixar as trevas, aquelas coisas que não nos agradam. Uma das coisas que eu vejo assim, que hoje está interferindo muito nos relacionamentos, na comunhão com Deus, infelizmente, o mundo da internet. Né? É uma bênção, o uso, né? É uma coisa para a gente abençoar, para ser abençoado, mas isso tem se tornado um vício e tem destruído famílias. Né? Ontem eu fiz uma palestra para famílias na igreja e eu coloquei uma foto de todos os membros da família reunidos na sala, cada um conectado no seu celular, no seu notebook. E aí essa desconexão tira a conexão familiar de relacionamento e tira o seu tempo com Deus, né? De você crescer junto com Deus, mais tempo para o Senhor. Precisamos, então, ser um farol de verdade e não ocultando a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre
noite. E esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Para Jesus brilhar na nova geração, ele precisa de você. Você precisa fazer diferença. Receba isso nessa manhã, mensageiros do meio, receba isso na manhã. Tá? Não adianta só chutar os passos, você precisa colocar isso dentro de você. Tá? Isso precisa fazer diferença primeiro na sua vida. Precisa fazer diferença na nossa vida, para que a gente possa influenciar na nossa geração, aonde nós estamos. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Receba o meu carinho, meu abraço.